capítulo 6, a palavra que um dia eu compartilhei numa reunião com os irmãos, reunião de liderança. Isaías, capítulo 6, verso a partir do 1. Quem trouxe a Bíblia, levanta a Bíblia. Quem está crente disfarçado com a Biblinha no celular, escondido assim? Que? Né? Então, o chamado de Isaías, está rindo, né? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado no alto e sublime trono, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros. Proclamavam como? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. O som das suas vozes, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os teus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então eu respondi: eis-me aqui, envia-me. E ele disse: vá e diga a este povo. E aí Deus vai dizer o que é para ele dizer ao povo. Amém? Está aí a história de um profeta grande. Inclusive Isaías é chamado de um profeta maior. Ele, Jeremias, Daniel. Por quê? Porque foram profetas que tiveram um ministério extenso e escreveram, né? Você vai ler o livro de Isaías, acho que tem 60 capítulos. Daniel também é um livro um tanto quanto grande, Jeremias, Ezequiel. Então eles são considerados profetas maiores, não porque eles foram maiores que os outros, mas porque profetizaram muito, tiveram um ministério muito extenso. Capítulo 6, que foi o texto que a gente leu, traz um testemunho que todos nós, mais cedo ou mais tarde, precisamos dar. No capítulo 6 de Isaías, ele faz a maior declaração de todos os capítulos que ele profetizou, entregou recado. É o capítulo mais importante da história de Isaías. Porque ele conta o momento em que ele viu o Senhor. Agora é interessante a gente ressaltar que, se ele relata isso no capítulo 6, e o livro, o primeiro capítulo é o capítulo, qual é o primeiro capítulo? Capítulo 1, e só no capítulo 6 ele vai relatar essa experiência.
qual é a mensagem que a gente tem? É que do capítulo 1 ao capítulo 5, Isaías já era profeta. Você lê o capítulo 1, diz lá que ele começa a entregar recado, Deus está usando para falar à nação de Israel, ele está profetizando, entregando recado, exercendo ministério. Era um homem que estava em pleno ofício, exercendo em plenitude o seu ministério. Porém, no capítulo 6, ele vai descrever que algo aconteceu com ele, que não está registrado, porque no capítulo 6 poderia estar no capítulo 1, sim ou não? Para a gente entender assim, ele viu o Senhor, se disponibilizou e aí começa a profetizar. Mas não é o que a gente encontra. A gente encontra do capítulo 1 ao capítulo 5, ele está em pleno ativismo, profetizando, entregando. Agora lá no capítulo 6, ele vai declarar, ele vai relatar a experiência que ele havia tido com Deus, uma experiência que o marcou para sempre. Queridos, estou falando isso porque eu quero destacar algumas coisas, que é possível muitos de nós estarmos na igreja, ter sido batizado, estar com o nome no rol de membro, até mesmo nos tornarmos líderes, discipuladores, discípulos. Não era para ser comum, mas é possível estarmos entrando e saindo na casa de Deus, tocando, exercendo ministério, entregando recado, abençoando, mas sem nunca ter visto o Senhor de verdade. Sem nunca poder, ou pelo menos até então, poder contar o que Isaías contou aqui. Preste atenção, querido. Quantos anos levou do capítulo 1 ao capítulo 5? E ele em pleno ativismo. Aí lá no capítulo 6, ele vai dizer que ele viu o Senhor. E é ali no capítulo 6 que a vida desse homem muda. Por quê? Porque ele viu 3 coisas nesse momento. Ele viu a Deus, ele viu a ele mesmo, que ele falou, ai de mim que vou perecer, eu sou um homem de lábios impuros. Espera aí, se no capítulo 6 ele está confessando que ele é um homem de lábios impuros, e ele já era profeta, significa o quê? Que era um profeta que até então estava exercendo o ministério sem santidade. Sim ou não? E se o problema dele era na língua, sou um homem de lábios impuros, por que ele está falando isso? Talvez a mesma boca que entregava o recado de Deus, daqui um pouco era a mesma boca que estava maldizendo alguém, os lábios eram impuros. Talvez palavras indevidas, palavras talvez torpes saindo da boca, mas era profeta. E aí quando ele vê a Deus, diz lá que ele falou, ai de mim. Mas esse ai de mim só veio depois que ele viu a Deus, porque até então, talvez ele estava se sentindo o cara, o bambambam, o dono da situação, o profeta. Mas agora quando ele vê a Deus, a primeira reação dele, o primeiro sentimento foi qual? Um sentimento de uma exclamação, parece que é um grito da alma, ai de mim. Ele sentiu dor. É como se estivesse doendo dentro dele o fato de que ele, até então, exercendo o ministério, abençoando pessoas, mas sem estar vivendo na plena santidade e sem ter visto o Senhor de fato. E aí, ele falou, eu vou perecer, eu vou morrer. É tipo assim, não tem chance para mim. Por que ele teve essa sensação de morte? Acredito que por 2 razões. A primeira, porque ele viu a Deus e o homem que vê a Deus, ele perde totalmente as suas forças, porque quem pode ver o Senhor, querido?
Deus é exaltado em majestade, está acima de tudo e de todos. E aí ele fala, eu vi o Senhor. Então, a primeira reação de sensação de morte é porque ele era pecador, na sua estrutura pecaminosa, entrou em contato com a glória e com a santidade de Deus e ele viu que não tinha chance para ele. Só o fato de ver a Deus, né? Inclusive Moisés, numa certa época, ele pede a Deus, Senhor, mostra a tua face, me mostra a tua glória. E Deus fala para Moisés, homem nenhum pode me ver, porque quem me vê morre. Porque Deus está acima de tudo e de todos. Então, a primeira sensação de morte foi porque ele viu a Deus, mas a segunda sensação de morte foi quando ele olhou para si, ele viu, eu vi a Deus e eu não tenho chance, porque eu sou impuro. Eu sou alguém que não tem chance para mim, o meu pecado me condena. A minha iniquidade, o meu estado, o meu pecado me fulmina agora, não tem chance para mim. Porque como eu posso sobreviver diante desse Deus grandioso e vivendo a realidade que eu vivo, que é uma realidade de contaminação. Eu sou um homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Queridos, há de chegar o dia em que nós também testemunharemos que nós vimos o Senhor. Há de chegar um momento na sua caminhada, no seu percurso, na sua história na igreja, no reino, onde você há de testemunhar que não foi o seu pai que viu a Deus somente, não foi sua esposa, mas você viu o Senhor. Porque quando a gente vê o Senhor, tudo muda nas nossas vidas. A primeira coisa que acontece com alguém que vê a Deus é que esse alguém consegue discernir quem é Deus e quem Ele é. Às vezes eu vejo pessoas orgulhosas, altivas, arrogantes, prepotentes, pessoas que se sentem, né, o último biscoite do pacote. Aquela pessoa, né, às vezes eu fico olhando, eu falo, Jesus, tenha misericórdia, esse aí nunca viu a Deus. Porque quem vê a Deus, querido, sabe que o único grande é Ele. O único perfeito é Ele. Quem vê a Deus passa a ter uma visão real de quem Deus é, mas também de quem Ele é. E aí eu consigo entender que uma pessoa que anda com sua vida embasada no orgulho, na altivez, na prepotência, na autossuficiência, né? Existem pessoas que não ouvem ninguém, ela é a dona de si, parece que ela é o Deus dela. Existem pessoas que não conseguem parar para ouvir conselhos de ninguém. Existem pessoas que têm um discurso nos lábios assim, não, eu sou desse jeito, não vou mudar. Existem pessoas, queridos, que o Espírito Santo está lutando dia e noite para mostrar quem Ele é, e o Espírito Santo não consegue, porque a sua visão é muito distorcida a respeito de si mesmo. Ele sempre está com a razão, a última palavra tem que ser a dele, e aí a gente está vendo a pessoa indo, Deus está vendo a pessoa indo para o abismo, Deus está usando tudo que pode, os meios gritando, mas o orgulho, a Bíblia diz, ouça o que eu vou te falar em Provérbios, que o orgulho precede a queda e o orgulho a ruína. A altivez precede a queda e o orgulho precede a ruína. Uma pessoa altiva, ela está prestes a cair. Uma pessoa orgulhosa, ela já está previamente, já está perto do abismo. Em contrapartida, a gente encontra Davi falando que o coração quebrantado, o espírito contrito, Deus não rejeita. Deus resiste os orgulhosos,
contudo dá graça aos humildes. Se você quer saber quem viu a Deus, olhe para a conduta dessa pessoa. Olhe para o comportamento dessa pessoa. Olhe para as escolhas dessa pessoa. Não, pastor, mas isso é julgamento. Está julgando, querido. O próprio Jesus nos deu respaldo para isso. Jesus falou assim, ó, pelos frutos se conhece o quê? A árvore. Se você encontrar alguém orgulhoso, pode acreditar, esse não viu a Deus. Porque a primeira sensação de alguém que vê a Deus é reconhecer o seu estado de miséria. Quantos entendem o que eu falo? Se você encontrar alguém resistente, duro, é porque não viu a Deus. Porque quem vê a Deus, a primeira palavra que sai de sua boca é ai do pastor, ai do meu irmão, é ai de quem? Ai de mim. É como se ele no momento em que ele vê a Deus, é como se ele se cobrisse, Deus o cobrisse de quê? De humildade, de quebrantamento e de peso, porque ele reconhece o seu estado. E a única coisa que lhe resta no meio disso é apelar para quê? Para misericórdia. Ai de mim que estou perdido, vou morrer. E uma pessoa com uma sensação dessa, essa pessoa, ela endurece ou ela quebranta? O que você acha? Quebranta, meu irmão. Você está vendo a morte na tua frente. Você está vendo o Senhor dos Exércitos na tua frente. Tem como resistir? Tem como ainda querer ser o último biscoito do pacote? Não tem. Ai de mim. Você encontra alguém falando isso, ai de mim? Ou você encontra alguém falando, ai do pastor, se falar, ou se, né? É? Ai da igreja, se... Ai é de mim, que sou pecador e não mereço ver a Deus, e Deus na sua infinita misericórdia me proporcionou a condição de vê-lo e saber quem ele é. Ai de mim. Ai de mim. Quem vê a Deus, querido, não olha para o outro, olha para si. Quantos entendem? Quem vê a Deus não fica esperando que o outro se voluntarie, ele se voluntaria. Podia mudar, né? Não, eu vou lá e mudo, porque eu vi a Deus, Deus falou comigo. Quem vê a Deus não vive uma vida independente, ele se quebranta e entra debaixo de cobertura. É lindo esse texto, porque Isaías mostra ali, ele fala algo, logo o versículo começa dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Alguém teve que morrer para que ele tivesse essa experiência de ver a Deus. E vamos pegar o rei Uzias e vamos colocar esse rei Uzias como o orgulho, né? No ano em que morreu o seu orgulho, você viu a Deus. No ano em que morreu a sua altivez, no ano em que morreu a sua independência, no ano em que morreu os seus achismos, no ano em que morreu o seu ministério, o meu ministério, vai existir uma grande possibilidade de você ver a Deus. Algo precisa morrer antes, para te dar condição de você vivenciar essa experiência. No mesmo ano em que morreu o rei, alguns dizem que o rei Uzias tinha um grau de parentesco com Isaías, e Isaías tinha uma afeição muito grande. Era um rei que ele tinha uma consideração muito grande. E aí, quando o rei morre, Isaías se viu na necessidade de buscar a Deus, e aí Deus se mostra a ele. Eu não sei o que tem que morrer na tua vida para que você veja a Deus. Mas o fato é, sem ver a Deus, queridos, não existe ministério bem-sucedido. Sem vermos a Deus, não tem como sermos discipuladores
os quais Deus sonhou. Sem que antes eu veja Deus, não tem como eu ser uma pastora. Não aquela que está no coração de Deus. Porque tudo que eu preciso ser está na pessoa de Deus. E quando eu vejo, Deus trabalha em mim para me tornar aquilo que está no coração dele. Mas o fato é, a gente tem que dizer que tem muita gente que nunca viu a Deus e está se colocando como profeta, como conselheiro. Tem gente que não recebe discipulado, mas está discipulando. Tem gente que não tem compromisso com a igreja, está dando conselho para o outro ter. Tem gente que não tem uma estabilidade emocional de se manter com o dente agarrado no tronco. A gente botou aqui, anos 2017, ano de firmar as estacas. Deixa eu pegar uma estaca aqui. Me dá essa estaca aí, por favor. Estaca, estou me vendo aqui na... Está com a sua vida em dia? Tá? Queridos, a gente está falando no ano de firmar a estaca. Tem como essa estaca ser firmada no chão sem que eu meta o porrete nela? Tem como? Ano de firmar a estaca. Eu vou lá, faço assim, ó. A estaca ficou em pé. Isso aqui está firme? Como eu firmo essa estaca? Não, fazendo... Como eu firmo essa estaca? Metendo porrete nela, não é ou não é? A gente está falando de firmar a estaca, mas a gente não quer o porrete no quingo. Isso fala, querido, de luta, de pressão. Como que a estaca vai estar firme se não vier uma pressão de cima para baixo? Como? Como isso aqui vai se aprofundar no chão, na terra, e se tornar uma estaca irremovível? Se essa estaca não sofreu os impactos de cima para baixo, pressão, né? Até... Quantos entendem o que eu falo? Não tem como estaca se firmar. Não, como que eu vou me firmar se na hora que vem a luta eu viro para cá? Deus está querendo me firmar aqui, mas eu venho para cá, né? Eu já desfaleço, não quero mais. Não tem como, queridos. Se a gente quer o que Deus tem para a gente vai ter que deixar a cabeça embaixo. Estão entendendo? A gente vai ter que levar na cabeça. E não é levar na cabeça, a gente fala levar na cabeça, a gente fala, mas é as pessoas, não é Deus que dá na cabeça. Porque Deus quer uma igreja firme. Essa estaca não tem como se aprofundar no chão sem que venha uma pressão violenta, impacto de cima para baixo violento. E cada impacto que vem, o que vai acontecendo? Vai aprofundando mais. Se prepare, porque as pauladas já chegaram. Sim ou não? A gente está levando a cabeça, meu irmão. Vamos ver depois das pauladas quem vai aguentar e se manter. Porque tem gente que na hora que o pau começa a cantar, como diz o pastor Antônio, vou para outra igreja. Era aí. Esse negócio de discipulado, isso não dá para mim, não. Na hora que o confronto começa a vir, na hora que Deus começa a tirar os recursos humanos da sua volta, né? Deus começa a permitir que a área financeira seja tocada. O que é isso? É pressão de cima para baixo. Vamos ver onde está o coração. Desemprego. Aí daqui um pouco vem outra paulada. Minha mão. Enfermidade.
Vamos ver. Cada paulada é o quê? Aprofundar. Aí vem a primeira paulada, pá, desemprego, aí ele se desvia. Isso aqui vai se firmar? Não vai. Agora tem um detalhe, quando a gente aguenta as pauladas e a gente vai se deixando aprofundar em Deus, quando a gente está firme, Deus viu e sabe que nós não vamos ceder e não vamos deixar as circunstâncias nos roubar dele. O que Deus faz? Deus vem e nos abençoa de forma abundante. Mas primeiro, a pressão tem que vir, para depois. Você não pode ceder porque a pressão está grande, porque é a pressão que vai te aprofundar. Está pensando que firmar estaca é só botar a estaca ali? Não! Firmar estaca é levar na cabeça, meu irmão. É você deixar o Senhor trabalhar na sua vida e você não se deixar remover. Ah, mas está difícil. Morrer você não vai. Aguenta firme. Eu não conheço um que tenha morrido porque serviu a Deus e o negócio estava feio. Não conheço um. Tem 30 anos de convertido. O que eu conheço são gente que na pressão permaneceram e Deus abriu as portas lá na frente. Isso eu conheço. Ver a Deus, querido, é sinônimo de alguém, sabe? De alguém que pagou um preço por isso. Você e eu não podemos aceitar a proposta de apenas estarmos na igreja ou termos uma função a executar na igreja. O nosso foco principal não é ministério, é ver a Deus, querido. Quantos podem dizer amém? O nosso alvo principal não é querer microfone para pregar, para mostrar que tem conhecimento bíblico. O nosso alvo não é fazer seminário, 4, 10 anos de seminário para conhecer a hermenêutica, homilética, como um monte de sermão temático, textual, nada disso. O nosso alvo é ver a Deus, porque na eternidade não vai contar se eu tenho pós-graduação em teologia ou não, isso não conta. O que conta é o quanto de Deus há em mim. O quanto eu vivi para Deus, o quanto a minha vida se entrelaçou com Deus, o quanto a minha vida se perdeu em Deus. Isso é o que conta. O que conta na eternidade não é se eu exerci o ministério, né? Da palavra, do louvor, se eu tive uma casa bonita, se eu andei de carro, nada disso, querido. Tem gente que fala assim, pastor, eu quero fazer seminário, quero conhecer a Bíblia. Eu falei, amém, querido. Mas a letra mata, mas o Espírito vivifica. Tem gente que tem conhecimento vasto da Bíblia, mas está com uma vida na lona, se tornou um religioso e coração duro. A gente tinha um irmão quebrantado, uma bênção, começou a estudar, esse irmão que saiu da rota de Deus. Porque começou a se sentir mais entendido que o pastor. Tudo que o pastor pregava, ele questionava. Moral da história, onde ele está hoje? Fora dos propósitos de Deus. Poderia estar entre nós, agradando a Deus. Não estou te dando munição para ser um crente relaxado, sem querer estudar a Bíblia, não é isso. O que eu quero dizer é que nós não podemos substituir um conhecimento bíblico, conhecimento teórico, de um conhecimento prático de quem é Deus. Isaías viu a Deus, ele viu a ele mesmo, e a terceira coisa que ele viu foi um chamado à sua frente. Porque depois que ele se vê, ele fala, ai de mim, aí Deus fala com ele, assim, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí ele fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Então a última coisa que Isaías viu foi um ministério, um chamado à frente, uma missão.
E aí ele fala: eis-me aqui, Senhor, me envia. Ou seja, Deus pôde revelar a Isaías, depois de Isaías o ver. Deus pôde revelar a Isaías o que estava em seu coração e o quanto ele carecia de alguém para realizar a sua vontade. E ele fala: eis-me aqui. Queridos, nós precisamos enxergar a missão que está diante de nós. Na verdade, esses 3 pontos é muito sério. Nós precisamos ver a Deus, precisamos ver a nós mesmos e precisamos ver a missão que está na nossa frente. Deus está perguntando: a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Em quem eu posso investir? A quem eu posso revelar o meu coração? E aí, quem nunca viu a Deus vai falar: ah, Senhor, como eu gostaria, mas envie meu irmão. Senhor, eu até queria. Eu até gostaria, mas não dá para mim. Olha para mim. Entendam o que eu vou falar para fechar. Isaías acabou de confessar que ele era um homem de lábios impuros. O anjo toca nos lábios e logo, logo ele já está se voluntariando a ir. Existem pessoas, queridos, estão ano na igreja, se preparando. Não sei para quê. Porque estão se preparando, de repente, para ser um semideus. Só pode, né? Porque não assume nada, não pega nada para fazer, porque nunca se vê capaz. Não, pastora, não me sinto capaz, né? Deus vai me preparar. Só se for para levitar, ser um semideus, querido. Porque quem Deus usa é ser humano. Quantos entendem? Quem Deus usa é ser humano. E ser humano, propenso a falhar, a errar, são esses que Deus usa, querido. Então, se você está esperando se tornar top, mega, hiper, super, já te dou um conselho: você está no reino errado. Você tem que ir para um outro reino. Porque mas no reino de Deus, Deus usa os humildes e quebrantados. Quem Deus está procurando não vai ser encontrado nos grandes palácios. Quem Deus está procurando será encontrado com o joelho no chão e rosto no pó. Quem Deus está procurando não será encontrado, sabe, no orgulho, na altivez, né, na crítica, eu acho, eu não concordo, eu não gosto. Não vai ser achado aí. Mas aqueles que Deus está procurando serão achados dentro desse contexto: ai de mim, que sou pecador, e os meus olhos viram a Deus. Hoje eu estava orando e falando: Deus, eu me sinto como aquele publicano que entrou no templo e ele não levantava a cabeça, mas batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. Tem misericórdia de mim. Aquele homem, ele não ousava nem olhar para Deus, porque ele se via tão indigno, imperfeito, que a Bíblia diz que por causa da sua postura, esse homem ele volta para casa edificado, porque ele reconheceu quem ele era. Quer um conselho? Desça do palco. A única luz que merece brilhar é de Jesus, querido. O único que merece aplauso, o único que merece reconhecimento é Ele. Nós nada mais somos do que meros servos, que só tem valor porque Ele decidiu colocar valor em nós. Porque se retira o investimento de Deus na nossa vida, você não presta para nada, querido. Eu estava pensando, a gente lá, sepultamento do Rock, o corpo ficou lá, a gente veio embora, e depois eu fiquei pensando, no dia seguinte, fiquei pensando 2 dias depois, como que estava aquele corpo? Apodrecido, já comido pelo bicho. Um policial, alguém que não era um miserável, um homem de Deus, né? Mas
Se colocasse esse, agora que está preso aí, que foi pego no laço aí, que Batista, com todos os milhões que ele pudesse ter, o estado seria o mesmo. Você pega o mendigo da rodoviária, é a mesma coisa, gente. Por que será que uns se sentem melhores que os outros? Por que será que você acha que a sua palavra sempre tem que ser a final? Por que você se acha tão bom, tão entendido, tão... Para com isso. Se Deus tirar o fôlego de vida de você, não vai restar nada, a não ser uma carcaça. Que dentro de 24 horas já vai começar a entrar em estado de decomposição, querido. Fedendo como qualquer um. Para de achar que o que tem que prevalecer é o que você sente. Tudo tem que girar em torno de você. Você é a estrela máxima. Para com isso. Para com isso. Você vai andar e não vai sair do lugar. Os anos estão se passando, o tempo está correndo e você está estacionado achando, e fica doído, achando que todo mundo tinha que tirar o chapéu, estender um tapete vermelho, reconhecer o seu valor. Para! Falar igual agora um dos pipis que trabalhava com... para! Para com isso. Se você ver a Deus, você vai ver que a única coisa que você merece e o único lugar que você deve estar é com cara no pó. É o único lugar. Cara no pó, meu irmão. Cara no pó. Rosto no pó. É abaixar a cabeça e bater no peito dia e noite falando: ai de mim, ai de mim, ai de mim. Ai de mim que sou pecador, ai de mim. E não, ó Deus, o negócio é o seguinte, hein? Sou teu filho. Eu já vi gente orar assim: ó Deus, sou teu filho, hein? Aí, às vezes eu fico pensando como que Deus olha um tipo de oração assim. Aí eu falo porque eu tenho intimidade. Amém. Se a pessoa tem intimidade, se é ela com Deus. Eu termino essa palavra dizendo, querido, que no tempo presente Deus não está procurando outra coisa senão corações que reconheçam quem Ele é e quem nós somos. Qual é a nossa estrutura? Pó e cinzas. Nada resta se o Senhor se retirar da nossa vida. Não presta para mais nada. Para de brincar com Deus. Tem uma missão para você cumprir, executar. Para de ficar nesse sobe e desce, nesse pega e larga. Para de ficar vivendo uma vida conturbada, uma vida de conflito, quando nem existe esses conflitos. Você que cria isso na tua mente. Para de viver uma vida atribulada, mal-humorada, insatisfeita com coisas que são irreais, nem existem. É você que complica as coisas. Porque como diz aquela canção de Thales Roberto, é fácil demais viver em paz. A gente aqui complica tudo, não é isso? Vida sossegada em Deus, querido. Isso fala de simplicidade. Isso fala de você chegar no discipulado e falar: olha, eu errei de novo, ora por mim, me ajuda. Simplificar, para que esconder? Estou vivendo uma luta danada, querido. Por que não pega o telefone, não liga e pede ajuda? Mas o orgulho não deixa. Eu estou falando tudo isso para mim em primeiro lugar. Não deixa o diabo pegar isso e falar: é para mim. Para com isso. Se você interpretar tudo que eu estou falando aqui como indireta para você, eu vou te falar, é Deus falando contigo mesmo. Aí mais você tem que se quebrantar. Fecha os teus olhos, sentado bem onde você está. Estaca firmada. Só é possível
depois de paulada. Quantos entendem o que eu falo nessa noite? Ou melhor, o que o Senhor está falando conosco? E um amém tão fraco que eu estou até com medo. Amém? Até quando você vai ficar enrolado? Complicado? Tudo que eu sonhei. Até quando? Alcançar o mundo, bens e riquezas. Eu posso até poder voar, posso conquistar vidas e corações e fazer minha história, construir meu castelo com minhas próprias mãos. Mas a vida de nada valerá se eu não viver para o meu Deus, cantar e contar suas obras, ser sempre fiel ao teu querer e viver a vontade do Pai. Você que de alguma forma sente Deus falando contigo, você vai ficando de pé. Precisa necessariamente vir aqui à frente se você não quiser. Mas de pé, você vai falar: Deus, eu entendo que o Senhor está falando comigo. E nessa noite a minha resposta ao que o Senhor está falando é: eis-me aqui, eu preciso te ver. Eu preciso reconhecer o meu estado e eu preciso me encontrar com a missão, porque há um chamado para ser executado, exercido, e eu não posso estar na tua casa e me perder no meio disso tudo. Espírito Santo, me ajuda. Eu sonhei Pessoal do louvor, alcançar o mundo, Deus, vai orando. bens e riquezas. Jesus, Eu posso até poder voar, Jesus, posso conquistar vidas e corações, oh Deus, e fazer minha história, oh Jesus, construir meu castelo com minhas próprias mãos. Humildade, quebrantamento. Mas a vida Em nome de Jesus. de nada valerá se eu não viver para o meu Deus, cantar e contar suas obras, ser sempre fiel ao teu querer e viver a vontade do Pai. Aonde você estiver, você vai se juntar com alguém. Você vai sair do seu lugar, vai se juntar com alguém. Você não vai pedir a Deus outra coisa senão um coração quebrantado, um coração que reconheça quem de fato Deus é, quem você é e para que Deus tem te chamado. Oh Pai, se una a alguém, não fique sozinho.
você sentir necessidade de procurar um pastor para pedir que ore por você, ou procurar seu discipulador e falar: olha, ora por mim, eu sou altivo, na verdade eu nunca vi a Deus, eu nunca tive um contato real com Deus, porque a minha vida é um sobe e desce, desce e sobe, fico perdido, ora por mim, me ajuda. Dê humildade para pedir ajuda. Talvez o Espírito Santo vai te tocar para você realmente, querido, sair da onde você está e colocar a sua cara na parede, parar de olhar para os outros e olhar para você, ver que o problema não está com os outros, mas você é o problema. O problema está contigo. Todas as complicações que você vive é porque você que complica as coisas. Quem sabe nessa noite o Espírito Santo não vai te mostrar um lugar, e esse lugar é o pó, é rosto no pó, é gritar, é chorar, é pedir a misericórdia de Deus, contar e contar suas obras, ser sempre fiel ao teu querer, viver a vontade do Pai. ai de mim, ai de mim, ai de mim, ai de mim. Oh Deus, ai de mim. Humildade, queridos, para reconhecer quem somos e a necessidade que temos da purificação de Deus, do toque de Deus. O anjo tocou em Isaías e disse: a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. E viver a vontade do Pai, mas a vida de nada valerá se eu não viver. Pai, nós pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo E contar suas obras, encontre um lugar de quebrantamento em nós ser sempre fiel e trate o nosso coração. e viver a vontade Sejamos do Pai. levados por Ti a lugares jamais vividos e experimentados até hoje. Que o nosso alvo seja Te ver, muito mais do que ver ministério, exercer ministério, tocar em pessoas. Que o alvo do nosso coração seja ter essa experiência que Isaías teve, poder testemunhar: eu vi o Senhor, eu vi o Senhor, eu vi o meu Deus, eu vi, e vou dizer como eu vi. Isaías contou como ele havia visto. Ele estava no alto e sublime trono, serafins voavam e diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Mas sem tua graça, Oh o que Jesus, seria de mim? sai da onde você está, abrace outro, nome de Mas Jesus. o bem que eu
quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo.